Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo essa aula, né? Então, nós vamos fazer agora a correção dos exercícios relacionados à questão da vegetação ou dos biomas mundiais, assim como você quiser falar, ok? Então, vamos lá. A número 1 fala o seguinte, ó. O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. As regiões indicadas pelos números 1, 2 e 3 são respectivamente regiões alta, média e baixa absorção de carbono. Então, a primeira coisa, quando a gente fala de vegetação, a gente está falando de carbono, a gente está falando de fotossíntese. Onde a número 1 é uma região de alta absorção de carbono, a número 2 média, a número 3 baixa. Regiões que têm alta absorção de carbono, consequentemente, são regiões onde nós temos uma maior concentração de vegetação. Há florestas com portes maiores, ok? E aí, baseado nessa distribuição dessa vegetação através desses números, nós vamos fazer aqui, de acordo com o enunciado, o seguinte. Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominantes são... Gente, essa região 1 aqui é a região onde está mais próximo da linha do Equador. Portanto, é uma região onde nós temos uma alta temperatura e um alto índice de pluviosidade. Essa combinação, calor e chuva, faz com que a vegetação seja de porte elevado, a vegetação seja densa, uma grande floresta. Por isso, essa região aqui é uma região de floresta tropical. Se não tiver escrito para você floresta tropical, pode estar escrito floresta equatorial ou floresta ombrófila. É a mesma coisa. Tá? Então você já elimina a número 1 e a a letra B e a letra D. Floresta temperada, como diz a letra D, não pode ser, porque floresta temperada fica nas regiões temperadas, onde eu estou passando o mouse aqui. Floresta amazônica, aqui é uma floresta amazônica, tá? É a floresta amazônica. No entanto, a floresta amazônica é uma variação da floresta tropical, que também ocorre, por exemplo, aqui na África e aqui também na região da Indonésia. Então não pode ser. Então, nós vamos ficar entre a letra A e a letra C. Aqui nessa região 2, mais para o sul da África, e aqui na parte central aqui da América do Sul, numa região do centro-oeste do Brasil, pegando um pouco do sudeste, é uma região de savana. Savana e cerrado são sinônimos. Eu posso falar savana brasileira como cerrado africano, mas comumente nós usamos chamar de savana africana e cerrado brasileiro, tá? Mas aí, então, a número 2 correspondem às savanas, ok? Então a gente já sabe que a nossa resposta é a número 3. Perdão, é a letra A, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, fala que a região 2 é de desertos. Não existe nenhum deserto, por exemplo, no Brasil. Você já elimina, ok? E aqui no número 3 são as regiões de tundra e taiga, ou seja, são regiões onde nós temos uma vegetação que ela é adaptada à escassez de água, tá? E a temperaturas muito baixas, ok? Então o número 1 corresponde à floresta tropical, o número 2 corresponde às savanas e o número 3 à tundra e à taiga. Por isso a nossa resposta é a letra A. Vamos passar aqui para outra questão. A número 2, gente, ela fala o seguinte. Um dos biomas terrestres caracteriza-se por clima muito frio, ambiente seco e precipitação baixa, geralmente em forma de neve. O solo permanece congelado durante a maior parte do ano, degelando só na camada superficial nos 3 meses de verão. É adaptado por plantas herbáceas. Quando a gente fala de planta herbácea, é gramínea, vegetação rasteira, tá? Como o capim e o junco. E por animais, como as renas, raposas, lebres e lobos, que no inverno migram para regiões mais quentes, ou se refugiam em túneis e tocas. Esse tipo de bioma recebe o nome de... Gente, esse bioma, a resposta dessa questão é um bioma que cai mais muito mesmo nos vestibulares, tá? É um dos mais cobrados. E o texto destaca perfeitamente esse bioma. Toda vez, gente, que falar que esse bioma é composto por vegetação herbácea, que é a mesma coisa que gramíneas, ou seja, não tem mais nenhum outro tipo de vegetação, não existem arbustos nem árvores. É adaptado a clima muito frios e destaca principalmente a fauna que encontra ali, renas, raposas, lebres e lobos,
Isso aí dá de cara com qual tipo de bioma? É um bioma que existe no Brasil? É um bioma que existe na América do Sul? Não. É um bioma que ele é circunscrito ao polo norte do nosso planeta. Esse bioma é a tundra, tá? Toda vez que nós falarmos de vegetação herbácea, como eu já disse, rasteira, adaptada a clima muito frio, principalmente clima que ao longo do ano todo a precipitação que ocorre é apenas de neve, é tundra, tá? Fica lá no extremo norte do nosso planeta. Teremos questões mais à frente que vai especificar melhor isso pra gente, tá? Mas não pode ter erro, isso aqui tá corretíssimo. Então a vegetação é de tundra. A resposta é a letra C. Agora vamos aqui para número 3. A 3 é do vestibular da Federal de Santa Catarina. E aí tá o seguinte, ó. No mapa estão representados os grandes hotspots mundiais. São áreas que conjugam grande biodiversidade e alto grau de ameaça de destruição por diferentes agressões e ocupações no espaço. Então, ó, você pode observar aqui, os hotspots são essas áreas aqui que estão achuradas numa cor escura. E como o próprio enunciado da questão fala, são áreas, ou seja, biomas, que possuem uma grande biodiversidade, ou seja, tem fauna e flora características daquela área, mas com grande concentração, tá? De grande diversidade, só que estão passando por problemas que podem levar essa área à destruição, ou seja, as espécies vegetais e animais estão ameaçadas. Isso que é um hotspot. E aí, baseado nessa imagem, você tem umas afirmativas aqui. E aí vamos começar lendo aqui a letra 1. Ó, número 1, né? Letra 1 não existe. Número 1. Há a localização de maior número de hotspots na faixa intertropical, porque ela é, de modo geral, propícia ao desenvolvimento do grande número de espécies vegetais e animais. Gente, a área intertropical é a área que vai do Trópico de Câncer, aqui, na região norte, passa pela linha do Equador e vem até o Trópico de Capricórnio, aqui na região, no hemisfério sul do planeta. Tá? Essa região é a região que possui o maior alto nível de biodiversidade do planeta, porque é uma região quente e úmida. E uma das coisas que propiciam, se não for a coisa que mais propicia o desenvolvimento dos seres vivos, sejam eles animais ou vegetais, é a umidade e temperatura elevada. Tá? Então, o número 1 está correta, a citação 1 está correta. Os hotspots se localizam principalmente nas áreas intertropicais do planeta, você pode observar aqui. Ok? São áreas quentes, úmidas em baixas latitudes. 2. A expansão das áreas de cultivo, seja com objetivos alimentares ou para a produção de biocombustíveis, pode representar uma grave ameaça à preservação de alguns dos hotspots. Isso está correto. É o que vem acontecendo muito, principalmente com o cerrado brasileiro. A expansão da fronteira agrícola para que possamos desenvolver a agricultura e a pecuária. Isso tem feito com que a área do cerrado tenha diminuído cada vez mais. Tá? Então, quando você usa uma área para você promover o processo de expansão de cultivos, seja para cultivos para você vender para alimento da população, por exemplo, batata, cenoura, ou então plantação de cana para você gerar o etanol, que é um biocombustível, isso tudo faz com que essas áreas, ou seja, esses biomas que são considerados hotspots, sofram cada vez mais ameaça. Porque para que eu possa desenvolver a criação de animais e a produção de alimentos, eu tenho que desmatar. Então a A1 está correta e a A2 também. 3. A biodiversidade das regiões peninsular e insular da Ásia, tá? É aqui, ó, insular, essa parte aqui de ilhas, e peninsular. Península é esse pedaço de terra aqui que é cercado por água em grande parte, não totalmente, por isso que não é uma ilha. Ilha vem de insular. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui são ilhas, tá? Península é isso aqui. E aí, vamos continuar aqui. A biodiversidade das regiões peninsular e insular da Ásia é gravemente ameaçada pela alta concentração populacional e intensivo uso agrícola do solo pelo cultivo tradicional de arroz. Isso está correto porque a gente sabe que o continente asiático é o continente mais habitado do planeta. 60% da população mundial está no continente asiático. Então, o alto nível, a alta concentração de população realmente ameaça as florestas desse continente. Além disso, como cita ali na alternativa, na afirmação no caso,
A Ásia é o país que mais desenvolve a risocultura, que é o plantio de arroz. E para que eu possa plantar e aumentar a minha escala de produção, eu tenho que desmatar. E isso, então, pode interferir, sim, de maneira negativa no processo de afetar os biomas. Ok? 4. O processo acelerado de desmatamento e consequente ocupação da Amazônia coloca em perigo um dos mais biodiversos hotspots da atualidade. Gente, a Amazônia ela não está destacada aqui de escuro. E os hotspots são esses biomas que estão de escuro aqui. A Amazônia está de clarinha. A Amazônia não é considerada um hotspot. Por quê? Porque ela não sofre tanta ameaça se comparado com os dois hotspots do Brasil, que é o Cerrado e a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, por exemplo, a gente vai estudar isso mais à frente quando nós chegarmos nos biomas brasileiros, ela possui apenas 7% da sua formação original. Tá? Então a nossa resposta é a resposta que vai afirmar que as afirmações 1, 2 e 3 estão corretas. Então, no caso, é a letra B de bola. Tá? Agora a questão 4. A questão 4 fala o seguinte, ó. As florestas tropicais, a despeito das leis ambientais e da criação de parques e reservas, continuam sendo reduzidas em suas áreas por conta da devastação de seus recursos naturais. Confira as características abaixo que se relacionam com as florestas tropicais do globo. Gente, toda vez que nós falamos de florestas tropicais, você vai pensar numa floresta de grande magnitude, grande quantidade de vegetação e de biodiversidade, como a floresta amazônica aqui no Brasil. Tá? Então nós temos 8 características aqui e nós vamos elencar quais que são características desse tipo de floresta. 1. Ombrófila. Ombrófila, gente, é um termo científico que significa floresta perene, ou seja, uma floresta que praticamente não perde a sua folhagem em nenhuma época do ano e ela sempre se mantém verde. Tá? Ela não vai apresentando aquele amarelado característico, por exemplo, de algumas regiões do planeta. Por quê? Porque a floresta ombrófila é uma floresta que ela se localiza em regiões muito úmidas. Por isso ela pode ser caracterizada também como uma floresta perene, tá? Que quase nunca perde nenhuma folha. Ok? Então, ombrófila é uma característica de floresta tropical. Elevada biodiversidade. Sim, como nós vimos, o próprio nome também afirma, a floresta tropical fica na região dos trópicos. E a região tropical do planeta é a região que apresenta a maior biodiversidade por conta da elevada temperatura e dos elevados índices pluviométricos, ou seja, dos índices de chuva. Então, 1 e 2 está correto. 3. Homogeneidade de espécies. Não. A floresta tropical ela apresenta alta biodiversidade. Então, se ela apresenta alta biodiversidade, ela vai ter uma quantidade imensurável de espécies diferentes. Então, não existe uma homogeneidade de espécies. Pelo contrário, existe uma heterogeneidade de espécies. Tá? Então, a 3 não é característica de floresta tropical. 4. Elevada pluviosidade. Nós já falamos, todas as florestas tropicais estão localizadas em regiões onde chove muito. Então, a 4 está correta. 5. Espécies latifoliadas. Latifoliada, gente, é uma vegetação que apresenta folhas largas, folhas grandes, como por exemplo uma bananeira, tá? O contrário de latifoliado é aciculifoliado. Aciculifoliadas são folhas muito pequenas, estreitas. Então, por exemplo, latifoliadas são folhas que apresentam mais ou menos essa largura. Aciculifoliadas são folhas finas, da largura do meu dedo. Tá? Nas florestas tropicais há o predomínio de vegetação latifoliada, folhas largas. Tá? A ciculifoliada tem como característica a localização em regiões temperadas. Então, a 5 está correta. 6. Caducifólias. Caducifólia, gente, é uma vegetação que tem como característica a folhagem cair. E não é isso que nós vimos que acontece nas florestas tropicais, porque elas são ombrófilas, ou seja, perenes. Então, a 6 não pode ser. Baixo índice de evapotranspiração. Não. É uma região muito úmida e, além de ser muito úmida, é muito quente. Então, a transpiração da vegetação vai evaporar com grande intensidade. Então, nós não vamos ter uma baixa evapotranspiração. Nós vamos ter uma elevada evapotranspiração. Ok? 8. Apresenta vários estratos. Quando eu estou falando de estratos de vegetação, eu estou falando de vegetação com tamanhos diferentes. E a vegetação tropical, ela vai desde a vegetação de gramínea
passando pela vegetação arbustiva, que são árvores de porte médio até 5 metros, chegando à vegetação arbórea, com árvores que podem ultrapassar os 40 metros de altura com facilidade, ok? Então, por isso, a nossa resposta é a letra A. As características 1, 2, 4, 5 e 8 são de floresta tropical, ok? Número 5 aqui agora, gente, ó. A número 5 está te mostrando no mapa mundi. E está falando o seguinte, ó. No mapa mundi a seguir, existem umas áreas escuras que vêm sendo objeto de estudo para importantes setores da geografia atual. Tais áreas correspondem às. Então vamos pensar aqui primeiro, ó. As áreas escuras estão aqui próximas à linha do Equador, com destaque aqui para a América do Sul e para a África Central, mais aqui o Sudeste Asiático, pegando um pouquinho aqui da Nova Zelândia, tá? Então, essas áreas que estão destacadas, elas são: letra A, zonas de forte instabilidade política e conflitos étnicos. Bem, existem muitos conflitos étnicos em alguns países africanos, e isso poderia até fazer você errar essa questão. No entanto, os conflitos étnicos, eles não ocorrem no continente americano, tá? Aqui, os conflitos que nós temos normalmente são guerras civis, como por exemplo ocorre na Colômbia, onde o narcotráfico tem um embate com o Estado, tá? Mas nenhuma dessas 3 áreas que estão destacadas aí apresenta instabilidade por conta de conflitos étnicos, então você já elimina. B. Florestas latifoliadas tropicais e equatoriais. Essa é a nossa resposta. Como nós vimos na questão anterior, a floresta latifoliada é aquela floresta que vai apresentar uma vegetação com folhas largas. Esse tipo de vegetação só pode ser característico de áreas tropicais e equatoriais, porque uma folha larga, ela transpira e perde muito mais água do que uma folha fina. Você concorda comigo? Por isso, para uma floresta ser latifoliada, ela tem que estar inserida numa região onde há muita disponibilidade de umidade, porque a folha é grande, vai perder muita água, mas ela vai recuperar com maior facilidade, porque o índice pluviométrico é significativo, tá? Então, por isso é a letra B. Vamos ver por que as outras estão erradas aqui. C. Espaços geográficos de grande estabilidade tectônica. Quando eu falo estabilidade, estou falando de regiões onde não ocorrem terremotos. No entanto, algumas áreas aqui do Sudeste Asiático, principalmente na Indonésia, os terremotos são frequentes. Então eu não posso marcar essa questão. D. Faixas de dobramentos modernos fortemente erodidos. Quando eu estou falando de dobramentos modernos, eu estou falando de áreas onde nós temos uma grande concentração de montanhas, de cadeias montanhosas. Algumas áreas aqui realmente possuem algum relevo até significativamente alto. No entanto, como está pegando aqui essa região da Amazônia e essa região aqui totalmente centro-leste da América do Sul, eu não posso afirmar isso. Os dobramentos modernos, por exemplo, na América, eles ocorrem na costa oeste, onde nós temos a Cordilheira dos Andes, tá? Então, por isso, está errada essa questão. Espaços agrários de cultivo da soja e do arroz, também não. Uma dica para você é que a soja no Brasil ela é cultivada principalmente no centro-oeste, com destaque para o Mato Grosso do Sul, ok? Então, por isso, a nossa resposta é a letra B. Florestas latifoliadas, tropicais e equatoriais. Agora aqui, ó, a letra C. A letra C, gente, ela está falando novamente sobre hotspots no planeta. Ou seja, como nós vimos, hotspots são biomas que estão passando por um processo significativo de interferência antrópica do homem, e o que tem feito com que ocorra um processo cada vez maior de extinção de espécies, sejam elas vegetais ou animais. E além dessa característica de estar correndo riscos de extinção, os hotspots são biomas, ou seja, são vegetações com alta biodiversidade. E aí está falando o seguinte, ó, a partir da figura e de seus conhecimentos, assinale verdadeira, ou seja, V ou falsa em cada afirmativa a seguir. Lembrando que os hotspots estão destacados aqui em vermelho. E aí está o seguinte, primeira afirmação: as áreas intertropicais apresentam maior biodiversidade e são as que concentram a maioria dos hotspots. Sim, como eu falei para vocês, ó,
O que vem do Trópico de Câncer na linha do Equador até o Trópico de Capricórnio são áreas intertropicais. Ou seja, as maiores biodiversidades do planeta se encontram nessas áreas e os hotspots também se encontram quase que totalmente nessas áreas, tá? Poucas são as regiões temperadas, como você pode observar aqui na Europa, que possuem hotspots. E aí uma dica para você não esquecer é que com o aumento da latitude, ou seja, quando você vai em direção aos polos, seja o Polo Sul ou o Polo Norte, a biodiversidade vai diminuindo, ok? Então a letra A está correta. Letra A não, né? A primeira citação. A segunda citação fala o seguinte: em todo o mundo, o bioma da floresta boreal é o que apresenta hotspots com maior ameaça de extinção. Gente, floresta boreal é a mesma coisa que taiga ou floresta de coníferas. Boreal é sinônimo de norte. A floresta boreal, observa aqui agora onde eu vou levar o mouse, tá? É uma floresta que fica nessa região aqui, ó, pegando a parte centro-norte da Europa, da Ásia e aqui do Canadá, tá? Essa floresta, ela não é considerada um hotspot. Por quê? Porque ela pode até sofrer grande influência do ser humano, mas ela está numa região que é pouco ocupada por conta do frio. E aí o que acontece? Como ela é pouco ocupada, ela não tem sofrido tanta interferência do homem com capacidade de destruí-la e levá-la à extinção várias espécies, tá? Uma outra característica é que hotspots são biomas que apresentam alta biodiversidade, grande heterogeneidade de espécies. Mas o que acontece? A floresta boreal, por estar nessas áreas aqui de média para alta latitude, apresenta pouca biodiversidade, pois é uma região fria e com pouca pluviosidade, poucas chuvas, ok? Então, essa segunda afirmação está totalmente errada. A terceira afirmação fala o seguinte: os hotspots estão concentrados nos países ricos, extremamente naqueles que estão em melhores condições de resolver seus problemas ambientais. Errado. Como nós vimos, os hotspots se concentram nas regiões de baixa latitude, ou seja, nas regiões tropicais. Nessas regiões, há o predomínio de países pobres, que não possuem condições de resolver os seus problemas ambientais, tá? Então, essa é uma afirmação incorreta. Você vai marcar então aí que a sua resposta é a letra A. A primeira é falsa e a segunda e a terceira são afirmações verdadeiras. Agora nós vamos para a última. A última questão, gente, está mostrando para você aí um mapa. E nesse mapa está tendo um destaque. E aí você observa que esse destaque é aqui, o norte da África, tá? Grande parte aqui da Austrália, região pegando China, Mongólia e algumas outras áreas do Oriente Médio. E você vê aqui também um pouco da Argentina e os Estados Unidos. No mapa estão destacadas as regiões. Letra A, onde há a ocorrência de climas muito úmidos com influências das monções. Gente, essa região aqui não apresentam climas muito úmidos porque são regiões desérticas ou semiáridas. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui é o deserto do Saara, que é o segundo maior deserto do mundo, só perde para a Antártida. Lembrando que deserto não tem a ver com temperatura. Quando eu caracterizo uma área como uma área desértica, o que me leva a essa caracterização não é a temperatura ser alta ou ser baixa, e sim o índice pluviométrico ser insuficiente. E o deserto do Saara, ele é o segundo maior deserto do planeta, e ele é um deserto quente. Só perde para a Antártida, que é o maior deserto, só que é um deserto frio. No entanto, o que a Antártida e o Saara têm em comum? O baixo índice pluviométrico, ou seja, a escassez de água, tá? E aqui a gente tem uma área destacada no Brasil. No Brasil nós não temos áreas desertas áridas, mas nós temos áreas semiáridas. Qual área que possui essa característica aqui no nosso planeta? Não, no nosso país. É a região do semiárido nordestino, do sertão nordestino, tá? Então, aqui está falando de ocorrência de climas muito úmidos com influências das monções. As monções, como nós vimos nas aulas passadas, elas ocorrem aqui, ó, no sudeste asiático sul, principalmente aqui na Índia. E a Índia não está sendo destacada aqui no mapa. Então, essa não pode ser. A letra B fala de grandes concentrações populacionais.
Não é. Por quê? Se fosse de grandes concentrações populacionais, eu tinha que ter colorido com maior intensidade a China, a Índia, tinha que ter colorido o Japão, a Rússia também, que tem um número significativo de pessoas, e os Estados Unidos e o Brasil como um todo, tá? Além do Paquistão, que hoje ultrapassou o Brasil e é o 5º país com a maior população do planeta. Então tá errado. C. Com as principais áreas de vegetação adaptada a ambientes secos. Isso está correto. Eu não falei para vocês que são áreas desérticas e semiáridas que estão sendo representadas aqui? Por isso, a vegetação tem que ser adaptada às regiões secas. Esse tipo de vegetação é uma vegetação que a gente chama de xerófita, ou então xerófila, são sinônimos. É uma vegetação que possui poucas folhas e muitos espinhos, justamente porque quanto mais espinhos eu tenho e menos folhas, menor é a perda de água para a atmosfera, tá? Então, por isso, a nossa resposta é a letra C. Lembrando, para matar a charadinha, para eu identificar se é a área desértica, tem que estar colorido o norte da África, por conta do deserto do Saara, a Austrália, que é praticamente um deserto, que possui umidade apenas nas regiões litorâneas, tá? E no Brasil vai estar o sertão nordestino caracterizado ali, ok? Vamos ver por que a D e a E estão erradas. A letra D fala o seguinte: das mais importantes áreas de criação bovinas do mundo. Nada a ver, tá? Nada a ver. Bovino no Brasil tinha que estar destacando aqui, por exemplo, o centro-oeste do país, ok? Letra E, onde se localizam as maiores jazidas de ferro e de manganês do mundo. O Brasil é o maior produtor, por exemplo, de minério de ferro do planeta, tá? Se isso fosse verdade, nós teríamos que estar destacando aqui a região sudeste, onde nós temos o quadrilátero ferrífero aqui em Minas Gerais, que é a maior área produtora de minério de ferro do país, e nós tínhamos também que ter destacado aqui no Pará a Serra do Carajás, ok? E também o maciço do Urucum aqui no Mato Grosso do Sul. Portanto, a nossa resposta é a letra C. São as áreas com principais áreas de vegetação adaptada a ambiente seco. Lembrando que a vegetação adaptada a ambientes secos são chamadas de xerófitas. Deixa eu só fazer um adentro aqui para finalizar a aula. Ô, gente, ó, preste atenção. Vegetação xerófita é uma vegetação adaptada a ambiente seco. Vegetação hidrófila, hidro de água, é uma vegetação que sempre tem que estar num ambiente úmido, tá? Num ambiente aquático. Vegetação higrófila, aí em vez de hidro é higro. Higrófila é uma vegetação que está adaptada a ambientes úmidos, muito úmidos. Não, a vegetação não tem que necessariamente estar na água, mas ela tem que estar numa área onde chove muito, tá? E a vegetação tropófila é uma vegetação, por exemplo, característica da nossa região aqui, tá? O que é uma vegetação tropófila? É uma vegetação que é adaptada a climas que possuem um período seco e um período úmido, ok? Gente, uma coisa que você não pode esquecer: a vegetação está relacionada intimamente ao clima. Climas diferentes, vegetações diferentes, ok? Grande abraço e até a próxima.